Hoje é dia da militância dar boas notícias, ainda que lamentando. O PIB brasileiro avançou 1,2% no primeiro trimestre desse ano, acima das expectativas e com qualidade. O secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, comemorou apontando 4 pilares. O PIB acima das expectativas de mercado, que girava em torno de 1%, um investimento muito forte, melhor do que outros países em termos internacionais, mais do que a China e os Estados Unidos na margem, e uma consolidação fiscal pró-reformas e pró-mercado, colocando o país no rumo certo. A expectativa era de um crescimento de 1%, como eu disse, e na comparação com os 3 meses anteriores. E a mediana das expectativas estava ali mais perto de 0,8% no crescimento da atividade econômica nesse primeiro trimestre de 2021. Com o resultado que veio de fato, o PIB voltou ao patamar do quarto trimestre de 2019, período pré-pandemia, portanto. Os investimentos, a formação bruta de capital fixo, cresceram quase 5%, influenciados pelo aumento na produção interna de bens de capital. Isso significa, apertando a tecla SAP, aumento de produtividade à frente. Ainda mais se as reformas seguirem seu rumo. O Brasil avança, portanto, apesar dos pandeminions, daqueles que torcem contra o país de olho em eleições. Não é figura de linguagem isso. Tem apresentadora de emissora que em ato falho confessa o que muitos na imprensa tentam mascarar. Eles ficam tristes quando têm que dar notícias positivas. Veja a manchete da Miriam Leitão, por exemplo. Parece jornalismo, mas esconde a torcida do contra da militância de esquerda. O mercado já está reagindo ao dado forte do PIB. O Ibovespa superou os 127 mil pontos, já tem banco prevendo crescimento de 5% ou mais esse ano, o Goldman Sachs 5,5%, e o câmbio está furando a resistência e pode ir para baixo de 5%, um patamar mais civilizado. Podemos apenas imaginar como estaria o quadro se não fosse tanto boicote à agenda do ministro Paulo Guedes. Enquanto isso, na Argentina, segundo a OCDE, a Argentina é o país do G20 que vai demorar mais para se recuperar nessa pandemia. Pode levar quase 7 anos para retomar a níveis pré-pandêmicos, se conseguir. Isso é o resultado direto da volta da esquerda radical ao poder, aquilo que os lulistas querem no Brasil. O ministro Paulo Guedes falava em recuperação em V e foi ridicularizado por muitos. Agora, está claro que isso é viável no Brasil, sim, especialmente se pararem de sabotar a agenda de reformas. O governo atual tem um mapa de fundo correto, deseja reabrir o quanto antes toda a economia, apresenta reformas necessárias e luta pela privatização das estatais. Do outro lado, temos os suspeitos de sempre, a velha esquerda tentando explorar politicamente a pandemia, mirando no péssimo exemplo do nosso vizinho argentino. Por puro projeto de poder, essa tal terceira via força a barra para fazer uma equivalência absurda entre PT e Bolsonaro, na prática defendendo Lula. Com esse tipo de recuperação econômica, não há qualquer espaço para tucanos esquerdistas. E eles sabem disso no fundo. Daí o desespero. Daí jornalista pregando até greve geral. Chegar em 2022 com um crescimento acima de 5% da atividade econômica é basicamente garantir a reeleição de Bolsonaro. A oposição esquerdista fica apavorada com isso. A terceira onda da pandemia é a sua última esperança. Por isso viraram corona lovers, a ponto de enaltecer até a ditadura chinesa responsável pela pandemia. Nunca foi sobre ciência ou sobre vidas. Essa gente só pensa em se dar bem à custa do povo brasileiro. Mas o Brasil vai avançar, apesar dessa turma.